Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E este é o culto, aquele culto maravilhoso que nós fazemos. E nós vamos meditar hoje, meus amados irmãos, na palavra que está em Marcos capítulo 6, versículos do 14 em diante. E nós vamos hoje contar uma história que nós sabemos que era necessário que ela acontecesse, mas que ela foi trágica por criar situações extremamente difíceis para aquela população. Pai, em nome de Jesus, eu agora agradeço, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo, por você, meu amado irmão e minha amada irmã, que está assistindo esse culto, por você que está orando e intercedendo pela sua família, por você que tem tomado uma posição ética e coerente diante daquilo que Deus tem colocado para você na palavra de Deus e através da palavra de Deus, por você que tem se mantido como bom dispenseiro, como bom mordomo, como aquele que cuida da sua casa. Porque o primeiro ministério, meus amados irmãos, é esse. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Faça isso. Tenha em mente sempre que você precisa fazer isso. Porque Deus é luz e nele não há trevas. E a forma de você fazer a palavra de Deus chegar nos lugares é através da luz que é você. Quando o Espírito Santo está dentro de você, e ele está dentro de você porque houve uma conversão. Meus amados irmãos, muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer as coisas, mas às vezes nós não queremos fazer aquilo que é necessário fazer enquanto precisamos fazer. Obrigado, meu amado irmão. Deus abençoe a cada um de nós em nossa caminhada, para que sejamos encontrados de forma a estarmos juntos com Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o Senhor trazendo à mente dos teus filhos, das pessoas que estão em cada um dos 6 continentes do planeta Terra. Cada um desses irmãos, o Senhor trazendo a mente deles cativa para ti, para que eles possam entender, compreender a altura, o comprimento e a profundidade da palavra de Deus que está para nós nesse dia. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Muito bem, nós vamos começar no livro de Marcos, capítulo 6, versículo do 14 em diante. E ele diz assim: a morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado, por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado, pois tinha sido Herodes mesmo que tinha havido mandar prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Meus amados irmãos, nós temos esta palavra, ela vem nos dar oportunidade, meus amados irmãos. Veja bem, quando o rei Herodes mandou prender João Batista, foi por causa de uma mulher.
Agora, essa mulher não é qualquer mulher. É a sua cunhada. Nós temos visto e ouvido relatos de pessoas tomando decisões difíceis dentro da família, no seio familiar. Às vezes, as pessoas chegam uns para os outros e dizem: eu não amo mais minha mulher. A mulher diz: eu não amo mais meu marido. Sim, mas não se trata de amor, se trata de compromisso. Por que que Deus, sempre que se refere a Jerusalém, a Israel, ele fala que esse povo se prostituiu? Como é que você pode prostituir-se com relação a Deus? Indo atrás de outros deuses, adorando outros deuses, fazendo de pessoas deuses. E aqui nesta situação, meus amados, não é diferente, queridos. Não é diferente. Aqui há uma corrupção do coração daquele rei. E nós vamos ver o relato agora em relação de onde é que vem essa corrupção no coração desse rei. Ele tinha dito isso por causa de Herodias, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Meus amados irmãos, Herodias é a esposa de Filipe. Vocês estão ouvindo certo. É a esposa de Filipe. Ela saiu da casa do palácio de Filipe e foi para o palácio de Herodes. E Herodes teve vida conjugal com ela. Agora, detalhe: ela é cunhada dele. Agora, meus amados irmãos, vamos analisar um pouquinho este evento, esta situação. Herodias é a esposa de Filipe, irmão do rei Herodes. E, como toda vida, em todo lugar, os filhos acompanham as mães. Dificilmente, é muito raro. Existe, mas é difícil um pai ficar com o pai, o filho ficar com o pai, ou a filha ficar com o pai. Normalmente vai com a mãe. E essa mãe, ela foi ser mulher de Herodes. Diante disso, meus amados irmãos, como é que nós estamos vivendo hoje? Seio familiar. Você tem se posicionado, meu amado irmão e minha amada irmã, colocando um marco no seu casamento? Tipo, se não for por traição, não existe nada que desfaça o nosso casamento. Que Deus uniu, não separa o homem. Vocês agora passaram a ser uma só carne. Isso são votos, meus amados irmãos, dentro do casamento. O casamento judeu? Não, o casamento brasileiro, vamos colocar assim. O casamento brasileiro, em todas as partes do planeta Terra, nos 6 continentes, o casamento é assim. Com algumas ressalvas para os esquimós, mas no demais é assim. Agora, meus amados irmãos, no seio familiar, você tem sido aquele que mantém a sua família? Meus amados irmãos, manter a família, muitas vezes as pessoas pensam que é só financeiramente. Não é. Manter a família é você ter
pela sua família, empatia. Empatia, meus amados irmãos, é a capacidade que o ser humano tem de amar as pessoas, de demonstrar esse amor. Lembrando que amor não é sentimento, é decisão. Diante desse exposto, nós precisamos, meus amados irmãos, entender e caminhar de maneira simples para o alvo do nosso casamento, que é a vida conjugal a dois. Esse é o alvo. Meus amados irmãos, há alguns domingos atrás, eu fiz uma pregação sobre quem você leva para dentro da sua casa. Eu vou frisar um pouquinho hoje de novo. Esposa, que amiga você abre o seu guarda-roupa para mostrar suas calcinhas, suas roupas íntimas? Marido, que amigo você traz para a mesa da cozinha da sua casa? Sim, porque é um local de intimidade. Nós precisamos de ter dentro desses locais pessoas que sonham com a gente, pessoas que têm um pensamento de crescimento e de respeito com a nossa família. É necessário, meus amados, que nós tenhamos em mente isso. Agora, esse rei tem um barulho, né, na fala desse rei, que é o quê? É o sentimento da esposa dele, da mulher dele, em relação a um homem, a João. E ela vai falar agora. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Agora esse homem, Herodes, vamos tirar o título, esse homem Herodes, ele se deixou enamorar pela sua esposa. Quem foi que aconteceu isso também na nossa história? Vou relembrar a vocês. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 6. No versículo 5, a mulher olhou para o fruto, viu que ele era bom para se comer e bom para dar entendimento, comeu e ofereceu a seu marido. Foi assim? Não. A palavra de Deus não diz isso, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz uma coisa muito simples. Deu a seu marido. Por quê? Por um motivo simples. Ela não estava perguntando se ele queria comer. Ela estava determinando que ele comesse. E foi assim. Agora vamos ver esse homem bem aqui, Herodes. Esta mulher não mandou matar João porque o rei tinha medo dele. Mas a partir do momento em que há um desconforto, o rei vai acontecer uma coisa que para nós é muito difícil. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Herodes, nesse dia, deu um banquete para as pessoas importantes do seu reino, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e... Agora vamos só
perceber uma situação aqui. O nome dessa mulher é Herodias. Herodias é o feminino de Herodes. Ela já está sendo identificada pelo nome do rei. Você, esposa, está se identificando pelo nome do seu esposo? Sim, por um motivo simples. Porque ele não ocupa, ele é rei e sacerdote aqui na terra. Eu, quando realizo casamentos, eu costumo brincar com os casais, mas fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Uma hipótese, é João e Maria, o casal. Esta é Maria de João e este é João de Maria. Eu costumo brincar chamando dessa forma. Para quê? Para que haja uma identificação, para que haja uma comunhão, para que haja um compartilhamento diferenciado entre esse casal. Meus amados irmãos, o casal começa sozinho. A esposa, às vezes, vem com o filho, mas eles começam sozinhos. Por quê? O casamento não começa lá na hora em que foram abençoados. O casamento começa quando eles se tornam uma só carne. É quando ele tem relações íntimas com a sua esposa e a esposa tem relações íntimas com o seu marido. Ali começa o casamento. Aquele momento da festa, aquele momento do regozijo, da alegria, dos convidados, tudo aquilo, meu amado irmão, é para que seja consolidado perante as pessoas. Porque perante a Deus, você vai consolidar o seu casamento dentro do quarto, chamando ele para esta relação, chamando ele para fazer parte do seu casamento, convidando ele para estar dentro do seu casamento. Este homem não fez isso. Herodes não fez isso. Agora, veja que coisa assim diferente. Herodias de Herodes e Herodes de Herodias. Não soa bem, porque ela assumiu o nome dele, porque ele é rei. Porque não se tem relatos na Bíblia de que ela, quando estava casada com Filipe, quer dizer, que continuava casada com Filipe, mas quando ela estava junta de Filipe, ela não tinha o nome dela não era Filipa. Não. Nem tem menção do nome dela. Mas quando ela chegou na posse de um rei que é mais poderoso do que o irmão, do que Filipe, ela assume o reinado dele. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos ver a continuidade desse evento. Nós estamos... O ano aqui, meus amados irmãos, é 30, só para nos localizarmos no contínuo espaço-tempo. É 30, o ano é 30 e João Batista tem 31 anos. Viu? Ele morreu com 31 anos. E a palavra de Deus diz que, porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então ele disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou:
eu te darei, mesmo que seja metade do meu reino. Mas a filha de Herodias, ela não tinha uma intenção senão a de agradar ao rei. A intenção dela era essa. Agora, por entender que Herodias não gostava de João, nós podemos entender porque a resposta dela foi clara e direta, a ordem que ela deu à filha. Veja bem o que ela disse à filha dela. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Meus amados irmãos, o relato bíblico ele nos dá conta de uma situação. Agora vamos trazer para a nossa casa. Quantas vezes um filho, uma filha, que não dançou para você, mas lhe agradou. Chegou, fez um cafuné, brincou com você, lhe pediu para que você não sacrificasse João Batista, João o Batista, mas que sacrificasse Jesus Cristo, permitindo que esse filho, essa filha fosse a um local onde é inapropriado para um filho de Deus. E você, pelo cafuné na cabeça, pelo jeitinho doce de pedir, você cedeu. Você está crucificando Jesus Cristo de novo, meus amados irmãos. Você está matando João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, outra vez. Agora, acima de tudo, você está crucificando Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos exorta: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando for grande, ele não desviará. O que é que significa isso, meu amado irmão? Significa que se você ensinar os seus filhos a roda da sua mesa, da sua casa, eles não vão ter desejos deste tipo. Eles não vão abrir oportunidade para Satanás, através da vida deles, lhe tentar. Ensine, corrija os seus filhos, meus amados irmãos. Esse é um tempo em que nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. Por quê? Por um motivo simples: Satanás está fazendo aquilo que ele acha que deve fazer com as famílias, porque nós estamos ficando reclusos e nós, em vez de irmos para a palavra, irmos para Jesus Cristo, irmos para Deus, não, nós estamos permitindo que atitudes e ações de demônios entrem em nossas casas através da televisão. Não, mas tem uma pregação na televisão. Sim, e daí? Você assiste só a pregação? Ou faz como um amigo nosso, que a televisão dele, ele comprou no ano passado, no começo do ano, quando foi agora foi preciso trocar, porque a televisão fica ligada 24 horas durante 7 dias na semana, durante 12 meses no ano. O presente dele de 2021 foi uma televisão que ele teve que comprar. A outra queimou. Agora, meu amado irmão e minha amada irmã, a televisão dele não é uma televisãozinha de bolso, é uma televisão de não sei quantas polegadas. Então, tudo que se vê lá é grande. E ele contando que um dia, esse mesmo irmão, contando que um dia chegou e viu, agora vocês imaginem, uma cena de um filme de relação entre homem e mulher, numa televisão de, sei lá, 50, 60 polegadas. Imagine o tamanho. Quem estava assistindo? A filha. Agora detalhe, a filha não tem 15 anos. Ela só tem 9.
Desse jeito, irmãos. Veja quem você traz para dentro da sua casa, meu amado irmão. Para entrar pela porta da sua casa, você só permite aquelas pessoas que têm compromisso com você. Mas você tem deixado que a televisão, que é uma porta dentro da sua casa, é uma janela dentro da sua casa para o planeta Terra, para as coisas do mundo, você tem permitido que essa janela esteja aberta todo dia na sua casa. O pior de tudo, meus amados irmãos, é quando nós, as pessoas de bem, nos calamos. O pior de tudo, meus amados irmãos, é quando nós fazemos aquilo que não é legal na presença de Deus e os que são do bem ficam calados. Este rei, meus amados irmãos, vai agora cometer um dos atos mais infames, mais covarde, porque mandar decapitar um homem que está preso dentro de uma cela com as mãos amarradas é não dar oportunidade dele orar a Deus e se defender. E ele continua. Muito triste Herodes, mas por causa do juramento que fez na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda pessoal dele trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Meus amados irmãos, quantas vezes você tem feito aquilo que não é legal na presença de Deus? Quantas vezes você tem declarado com a sua boca uma coisa e na hora de fazer, faz outra? No Diário da Fé, nós temos três eventos no Jesus na Rua, que estão aqui no YouTube. Diário da Fé, Crescendo com a Palavra e o culto. E no Diário da Fé tem uma frase que ela já se tornou um jargão. De vez em quando a gente encontra as pessoas falando. A pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta que não quer calar? Como você tem se posicionado diante das agruras que você tem permitido que a sua família passe? Não, mas eu não faço isso. Faz. Quando você permite que os seus filhos vão para a festa lá do mundo, quando você permite que as pessoas da sua casa não vão para a igreja, você está permitindo. É você, meu amado irmão, que permite. Amado, é você. A autoridade está sobre os seus ombros dentro da sua casa. Não é sobre a sua mulher. É sobre você. Você é aquele de quem a Bíblia fala. Você é sacerdócio real. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem a primazia no reino dos céus. Você é aquela pessoa que tem que levar o exemplo. É você, meu amado irmão, e minha amada irmã, como pais nesta família linda, ao qual Deus entregou os filhos para que vocês criassem, para que vocês cuidassem. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós não queremos cuidar desses filhos, nós fazemos de qualquer jeito. E aí acontece o quê? De qualquer jeito. Muitas vezes, outras vezes, meus amados irmãos, nós cuidamos da nossa família com todo zelo, com todo esmero, e Deus nos coroa, nos coloca uma coroa de honra pelos nossos filhos andando na presença dEle.
eu declaro sobre a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã, aonde você estiver vendo esse vídeo, que Deus lhe dê tudo aquilo que você precisa para continuar andando de maneira firme, a passos largos, na presença do Senhor. Eu brinco com as pessoas aqui pessoalmente, dizendo assim, as pessoas chegam e faz aquele coraçãozinho que eu não sei fazer, não vou fazer. Eu não vou fazer o coração. Mas eles dizem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo, mude a frase, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus amados irmãos, eu agora quero encerrar esta palavra com uma oração pela família. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta família que está me ouvindo, sobre filhos, sobre pais, sobre avós, esta palavra. Que o Senhor Jesus traga a paz que excede todo o entendimento sobre vocês. Que vocês sejam restaurados no sentimento, no espírito e fisicamente. Que vocês tenham oportunidade de se converter a Jesus Cristo e fazer deles Salvador da sua vida. E fazer dele aquele que vai lhe conduzir através do Espírito Santo que vai morar dentro de você a toda boa obra. Eu declaro uma bênção muito especial neste dia sobre a vida de cada irmão e de cada pessoa que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, em qualquer lugar do planeta Terra, onde esse vídeo chegar. Se converta a Jesus Cristo. Se volte para Ele. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da vossa fé. Ele nos dá boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Boa medida de entendimento, de carinho, cheia de amor, de prosperidade, recalcada, recheada. Recalcada é recheada, meus amados irmãos. Recheada de provisão física, financeira. E transbordante do amor de Deus pela sua família. Em nome de Jesus, eu agradeço a vida de vocês. Meus amados irmãos, existem 3 formas de você ajudar o reino de Deus nessa terra. A primeira delas é compartilhando esse vídeo, é cumprindo o ID. Muitas vezes você não pode ir na casa do vizinho, por conta do coronavírus. Aí você manda o vídeo e ele assiste, ele se converte, ele é salvo através da sua atitude. A segunda forma, meus amados irmãos, de você ajudar o reino de Deus a crescer nessa terra, lembrando que o reino de Deus é tomado por esforço, é você orando, para que no abrir da nossa boca, nós tenhamos a palavra de fé, de esperança, de alento, de correção, para aquelas pessoas que aceitam. E a terceira é você doando. Ainda tem mais uma, são 4. Você se inscrevendo no canal do YouTube, deixando o seu like e ativando o sininho, para na hora que chegar um vídeo novo, você ser
avisada. E a quarta, e não menos importante do que as outras três, é você doando financeiramente. Nós temos aqui, meu amado irmão, na descrição desse vídeo, um número Pix, contas, na Caixa Econômica, no Banco Bradesco e no Banco do Brasil. Faça uma doação. Nós precisamos. Nós estamos chegando a 180 países, meus amados irmãos, e isso tem um custo. Para chegarmos até 180 países, nós temos evangelistas que vivem por conta do projeto em vários lugares do planeta Terra. E nós precisamos manter essas pessoas lá. Ajudar essas pessoas financeiramente. Amém, meus amados irmãos? Faça parte de uma obra maior do que a sua vida. Faça parte, doe, auxilie Jesus nas ruas. Amém, meus amados irmãos? Um abraço, que Deus ilumine a cada um de nós.